Olá, boa noite. Hoje é o dia 10 de março de 2021. Essa é a nossa 35ª live sobre a meditação do MAP. Sejam todos bem-vindos. Então, olá, Jota, Ana Luísa, Antônio Carlos, seja bem-vindo, amigo. Tereza de São Paulo, seja bem-vinda, querida. Sônia. Estamos dando um tempinho para Olá, Toninho, tudo bem, querido? Eli Caminha, querida, seja bem-vinda. Então, nós estamos formando um grupo, né, de buscadores espirituais, e isso vai formando uma egrégora, né, muito poderosa, muito importante, que vai ajudando não apenas aos participantes, mas a todas as pessoas, né? Vai formando um novo vetor de uma expansão da consciência, de uma nova espiritualidade, né? Que é isso que caminha. Então, o tema de hoje é a consciência evolutiva e o subtítulo, né? Nós vamos falar um pouquinho de reencarnação, da lei do karma e da libertação, né? Libertação da alma. E relembrando que a gente tem feito sem ainda uma data marcada, nós estamos com umas lives chamadas Reflexões Místicas. Olá, Andréa, tudo bem? E estamos também iniciando uma formação online, remota, de terapia de frequências de luz, né? São semanais a partir do dia 5, na segunda-feira à noite, 5 de março, e dura 3 meses. São 13 semanas, né? Então nós vamos fazer um treinamento com teoria, prática, e as pessoas podem fazer as suas práticas também, da terapia de frequências de luz. Essa terapia, ela tem 3 propósitos, né, básicos. Tem, primeiro, de autoconhecimento, né, conhecimento sobre os nossos corpos sutis, os chakras, né, o que significa, qual o efeito, né, de um chakra desarmonizado, o que ela pode gerar de desequilíbrios, de doenças, né, mesmo até a nível físico. Então, a autocura, né, a partir desse autoconhecimento de si mesmo. Olá, Yuri, seja bem-vindo, querido. E também, como uma consequência, né, a expansão da consciência, porque à medida que a gente vai aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando a nossa sensibilidade energética, holística. Olá, querida Raquel Suassuna, minha colega de engenharia há muito tempo. Então, isso permite também uma evolução espiritual, né, uma expansão da consciência. E esse curso, ele está disponibilizado para pessoas leigas que querem
ter autoconhecimento, praticar autocura, expansão da consciência, como também para terapeutas profissionais, né? E temos uma diferença de investimento se a pessoa está fazendo só para ela, sem fins de terapêuticos, né? Então, por favor, nós já colocamos as informações sobre esse curso no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. Então, quem tiver interesse, coloca uma mensagem ou no meu WhatsApp que está identificado, ou então você manda uma mensagem para mim aqui pelo Instagram e eu passo o nosso número de WhatsApp. Eu vou escrever aqui agora. 81 981 68 11 39. Pronto, esse é meu WhatsApp. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato e a gente terá o maior prazer em passar todas as informações. Muito bem. Então, como a gente tem feito todas as quartas-feiras, né, essa é a quarta meditação MAP. MAP significa Movimento Ascensional Planetário, né? É um dos movimentos entre vários que existem em diferentes configurações, né? Através de palestras, através de livros, através de vários instrumentos, né, disponíveis para ir plantando e regando uma sementinha onde as pessoas fazem ao longo da vida, né, não necessariamente nesta geração, porque nós estamos falando de um processo planetário para toda a humanidade, e isso não acontece, né, de uma forma imediata, é um processo longo, né? Ele tem se acelerado a partir... Olá, minha irmãzinha querida, Aninha. Ela tem se acelerado, né, a partir das vibrações da era de Aquários, né, a partir do ano 2000 e mais, de forma mais poderosa, a partir do ano 2012. Então, essa mudança energética é que vai promovendo uma mudança de consciência da humanidade, né? Então, nós estamos no meio dessa transição, na realidade, no início da transição, né? Então, lentamente, nós iremos vendo, a partir das mudanças internas nossas, né, que nascem no coração, nós iremos percebendo uma mudança de mentalidade, de consciência do nosso entorno e da humanidade, né? Então, é importante, dentro desse processo, que a pessoa busque uma compreensão de si mesmo, né? Então, uma consciência evolutiva, ela está alinhada com essa emergência planetária, cósmica, que se manifesta na humanidade terrena. Então, nós temos como um processo fundamental, inerente a essa evolução, a questão da reencarnação, né? Muitas pessoas, principalmente aqui no mundo ocidental, que estão ligados a questões religiosas, né? Religiões cuja origem é o judaísmo, né? O Antigo Testamento, o hebreu, e o cristianismo, né? Através da Igreja Católica Apostólica Romana, depois a Igreja Protestante, e hoje temos uma centena de ramificações evangélicas, pentecostais, neopentecostais, etc. Então, a característica do mundo ocidental é a negação da reencarnação, né? E isso, na realidade, não tem nada a ver com um aspecto religioso, um contexto religioso.
Porque reencarnação é lei da natureza. O que aconteceu no mundo ocidental foi uma manipulação, tá? Que começou da Igreja Católica Romana, né? Para bloquear a expansão da consciência, porque se você observa o ser humano de uma perspectiva unicamente física, material, qual seria o sentido da vida? Nascer, crescer e morrer, né? E a alma, e a evolução, para que a gente, então para que encarnar? Para que nascer se é só para morrer, né? Então quando você estuda, faz uma análise comparativa das religiões, você observa que as religiões, que na verdade não são nem religiões, né? Religião fundamentada, dogmática, baseada em crença, são as religiões bíblica, né, do Antigo Testamento, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Porque no mundo oriental são filosofias, né? Filosofias transcendentes, espirituais, não são religiões como a gente conhece, né? Então o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o confucionismo e tantas outras, o xamanismo que permeia todo o planeta, ela tem no seu bojo, nos seus princípios, o da reencarnação, né? Isso é uma lei da natureza, é um processo natural. E não precisa, né? É porque a humanidade ocidental perdeu a capacidade da intuição, ela só segue o racionalismo analítico, né, do hemisfério esquerdo, masculino, e perdeu a sensibilidade do hemisfério direito, intuitivo feminino. A prova disso é uma humanidade destra, né? 95% da humanidade é destra, significa que o que predomina é o hemisfério esquerdo. Mas mesmo a pessoa que tiver a mente aberta e querer ter uma comprovação científica da reencarnação é muito fácil, né? É só ver a quantidade de livros, de depoimentos médicos, né, sobre a experiência de quase morte. Olá, Carol, seja bem-vinda. Olá, Paulo, Michele. E as terapias de regressão de memória, né, de hipnoterapia, que são coisas feitas, procedimentos feitos por médicos, terapeutas, psicólogos, né, uma variedade de pessoas, né, que podem fazer isso. E aí descobre a causa de traumas, de medos ancestrais de outras encarnações, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ter lembranças, de flashes, insights de 8 encarnações. Então, isso traz para você uma grande tranquilidade com relação à questão da vida, qual o propósito da vida, né? Porque você então transcende apenas a questão material do seu corpo físico, que ele está condenado à morte pela lei da entropia, não tem nada a ver com força divina, né? Não é uma justiça cega, não, é a lei da natureza do mundo da matéria, a lei da entropia, segundo a lei da termodinâmica, conhecida na ciência. Então, quando a pessoa tem essa percepção que seja teórica, né, ou seja, por uma questão filosófica ou religiosa de que existe a reencarnação, então, na realidade, isso muda completamente a perspectiva da vida da pessoa, né? Então, e a maior delas é que você perde o medo da morte física, porque ela é garantida, é a única garantia que nós temos quando encarnamos. Então, você começa a perceber que a vida é uma transição, né? A morte não é mais um fim, é um processo de transição para um outro estado de consciência
que a gente inclusive vai todas as noites quando a gente dorme, só que a gente não lembra. E dentro desse processo que nós estamos vivenciando nesse planeta, é uma fase, né? É uma longa fase de várias eras, né? Que nós estamos aí nesse mundo de dualidade, de extremismo, né? Que a gente vê em todos os aspectos da vida humana, né? No aspecto da ciência, no aspecto político, religioso, quer dizer, então, à medida que a pessoa vai tendo autoconhecimento, e para tudo é conhecimento, né? Cada pessoa tem a sua profissão, o seu trabalho, para isso ele investe em educação, em treinamento, em aprendizado, né? E a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a própria vida, é a nossa vida, né? E a pessoa não sabe, ele não tem autoconhecimento, ou ele delega para um padre, para um pastor, para um guru, ou ele entrega a sua saúde para o médico, né? Ele não tem autoconhecimento. Então, à medida que a pessoa vai expandindo a sua consciência e vai percebendo o funcionamento da natureza, que é divina por princípio, né? Ele vai se empoderando e vai trazendo para si a responsabilidade da sua vida, em vez de delegar para outros, né? Então é esse o processo que se chama lei do karma, né? A lei do karma é esse processo de causa e efeito, ação e reação, né? O Mestre Jesus falou disso, o Espiritismo fala isso, né? As religiões mais evoluídas já têm essa concepção de que a vida é um ciclo e que a gente está aqui num processo evolutivo da perspectiva da alma. A alma é o que dá vida ao corpo físico, né? É o que se chama campo áurico, campo de energia vital, aura, alma, né? São os corpos sutis, corpos quânticos, vibracionais, magnéticos, corpo etérico, emocional e mental, que são esses corpos que são alimentados através das energias que vêm do Sol, né? E alimentam os nossos 7 chakras principais, os quais alimentam as 7 glândulas endócrinas, que produzem os hormônios, e daí tem todo o controle bioquímico, né? Do funcionamento de todo o organismo físico, com reflexo no emocional. Por exemplo, uma pessoa que está com muita adrenalina, né, produzida pelas suprarrenais, ele fica estressado, ele fica agitado, né, aumenta a pressão cardíaca, etc, etc. Então, é fundamental o autoconhecimento, né, e o conhecimento das leis da natureza, que são criações divinas que estão muito além da compreensão, da pequena compreensão humana, da humanidade da Terra, né? Então, quando a pessoa consegue aprender e compreender esses princípios básicos da vida, ele consegue a libertação das coisas que o aprisionam através do ego, né? Você vê que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de coisas. Não estou falando das coisas básicas, mínimas, do minimalismo. Estou falando do supérfluo, né? Das coisas que não têm necessidade, que são duplicadas, que não seria um problema se a gente vivesse num planeta equilibrado, harmonioso, sem as diferenças sociais, né? A gente vê uma minoria absoluta da população da Terra, não chega nem a 10%, que vive no consumismo, no materialismo e no desperdício, né? Eu li há alguns anos que nos Estados Unidos, um país com apenas 300 milhões de habitantes hoje, ele joga fora
porque tudo compra em grandes quantidades, né, para comprar mais barato. Joga fora porque venceu a validade com o pacote fechado ainda, cerca de 30% do que ele comprou. E não é nem que está podre, é que venceu a validade, então ele joga fora e vai para o lixo, né? Isso aí, esse refúgio, daria para alimentar toda a África, que passa fome, né? Então, à medida que a pessoa, qualquer pessoa, ela vai expandindo a consciência, vai tendo mais autoconhecimento, vai percebendo a divindade que ele é, né? Quando Jesus disse, vós sois deuses, ele não estava fazendo só um elogio vazio, mentiroso, não, isso é uma verdade, né? Só que é muito difícil, eu entendo perfeitamente, é muito difícil a pessoa compreender a sua sacralidade, o seu aspecto espiritual, né? Porque ele só consegue enxergar o seu corpo físico, a cor da pele, a cor dos olhos, aquelas coisas da matéria, impermanente, né? Transitória, passageira. E ele consegue sentir as emoções da sua alma. Mas a verdadeira conexão, acesso ao seu espírito, que é unitário, ligado ao cosmos, ele não tem essa experiência, ele tem que vivenciar essa experiência. É essa experiência que transforma a pessoa. Ele perceber que ele é um ser eterno, que ele é imorrível, né? Como dizia o Sócrates, o grande que foi envenenado, tomou a cicuta e tinha a oportunidade de fugir, ele disse, não, eu vou tomar porque Sócrates é imorrível, né? Então, à medida que a gente vai tendo essa percepção dessa divindade que Jesus falou, que o Buda falou, que todos os seres iluminados falaram, mas por que eles falaram? Porque a Bíblia dizia isso? Não, porque eles sentiram, eles vivenciaram o êxtase de uma conexão ao Espírito, né? Ao seu Espírito, ao seu eu superior. Então, existe uma manipulação nas religiões, né? Ela usa o termo religião. Ó, vem para a minha religião, para o meu templo, para a minha igreja, seja lá o que for, que eu vou te religar, né? Mas não, porque enquanto você segue, está debaixo de uma religião, ou seguindo um guru, você está seguindo os preceitos, as crenças, os dogmas, que ele, ou que o criador daquela igreja, o fundador daquela igreja, vivenciou, né? O Cristo vivenciou a experiência dele, o Buda debaixo da árvore de Bodhi vivenciou, o Moisés vivenciou as experiências dele, o Maomé também, né? Que gerou o islamismo. Então você vê que todos esses, o Lao Tzu, o pai do taoísmo, né? O confucionismo, então todos esses iluminados, eles tiveram a experiência da verdadeira conexão empírica. Não foi que ele leu num livro ou que ele ouviu falar, não, ele sentiu o êxtase da conexão. E este êxtase é um direito de todo ser humano. E é nessa nova era que mais e mais pessoas vivenciarão este êxtase. Esse êxtase, que eu comparo a um orgasmo cósmico, ele lhe traz uma clareza mental indescritível. É como se você de repente ficasse um sábio, um velho sábio, né? Você sente uma amorosidade para tudo, não é amorosidade, não é o amor incondicional intelectual que se fala, né? Amor incondicional.
Não, é você sentir, é você se transformar aquela energia que flui do seu coração, não é mental. Pela mente você não vai a lugar nenhum, é pelo coração. E essa combinação desses dois fatores, da sabedoria e da amorosidade, é que ele traz a vivência pessoal sua, que não transfere para ninguém. O que eu estou falando, eu estou falando. Você tem que vivenciar. É isso que lhe dá a sensação de poder, que é o símbolo da chama trina, que é uma energia que vibra no nosso coração, segundo os pesquisadores, do lado direito, no ventrículo direito do coração. Então, quando você sente essa capacidade, vivencia essa experiência ou esta graça, e essa graça é disponível para todos, só que você tem que fazer o seu dever de casa, né? De se purificar, da palavra, da alimentação, da meditação, do dormir bem, para aumentar a sua vibração. E uma coisa muito importante, remover os medos e os traumas. Porque mesmo que a pessoa tenha a busca espiritual de ler livros e palestras e cursos de terapia, não sei o quê, mas se ele carregar medo, ele não consegue elevar a vibração, porque a vibração do medo, do trauma, do pecado, né? Eu não gosto de usar essa palavra pecado, não é numa conotação religiosa, de sentimento de culpa. Pecado significa da transgressão da lei, né? Então, a gente tem que seguir as leis cósmicas, as leis divinas, as leis ensinadas pelos grandes avatares, como Jesus, Buda, Francisco de Assis e tantos outros, né? Então, quando você eleva a sua vibração, então os anjos, né, os seres de luz, eles descem, você sobe um degrauzinho e os anjos descem 10 para lhe ajudar, né? Olá, Graça, seja bem-vinda, querida. Então, a meditação MAP que nós temos conduzido e tem cada dia mais pessoas praticando, né? Ela é um instrumento para ajudar a humanidade, a toda pessoa que quiser, independente de religião, a fazer uma limpeza energética nos seus corpos sutis, na sua alma. E sempre que a gente faz uma purificação a nível da alma, que é o que controla o corpo mental, emocional e etérico, o corpo vital, vai refletir positivamente no físico, né? E vice-versa. Quando você tem pensamentos negativos, né? Pensamento de raiva, você vai gerar emoções negativas e vai gerar vibrações baixas e vai afetar o físico. Então, é sempre assim, nós somos um holograma, né? Um campo, um ovoide multidimensional, físico, etérico, emocional, mental e espiritual. Só que o espiritual é a conexão do chakra coronário através da glândula pineal. Então, como a vibração do planeta está aumentando naturalmente, consequência da nova era, das vibrações das Pleiades e das estrelas da constelação de Aquários, então o campo vibracional, o campo quântico, o campo magnético do sistema solar, e nós em particular, está aumentando. Esse aumento vibracional hoje tem um descompasso entre a grande maioria da humanidade presa no mundo da matéria e a vibração subindo. Então,
E as religiões, a maioria delas, fundamentalistas, né, presas em dogmas de 1000 anos atrás, de décadas, de centenas de anos, de séculos atrás, elas não estão acompanhando a evolução vibracional que afeta o cérebro e afeta o nosso DNA. Então, e esse descompasso é o que gera as doenças, né? Só que foi feita uma manipulação, depois a gente vai falar blocos de lives só sobre as manipulações que ocorrem nesse planeta por uma pequena elite. Um governo oculto terrível. Então, as pessoas estão adoecendo, né? Doenças da alma, como ansiedade, depressão, vazio existencial, que leva a pessoa a tomar medicamentos, suicídio, um monte de problemas. Só que a doença, ela está ficando normal. A doença de ser normal, né? Nós estamos aqui no meio da pandemia. Hoje eu vi no jornal, morreram mais de 2.000, tivemos mais de 2.000 óbitos em 24 horas. Está ficando normal. As pessoas, tudo normal. Daqui a pouco pode chegar a 3.000, tudo normal. Quer dizer, a doença está normal, a morte está normal, está tudo ficando normal, porque a humanidade está se imbecilizando, né? Ela está perdendo a capacidade de discernimento. Então, é necessário uma ajuda de seres de luz que podem navegar, entre aspas, na vibração que nós estamos tendo agora, vivenciando agora, e ajudar a quem quiser. Porque os seres de luz, as pessoas que despertam a consciência, eles sempre irão respeitar a lei do karma, a lei do livre-arbítrio de cada pessoa, né? Então, eles respeitam, né? O seu eu superior, que é você mesmo, o seu aspecto divino, no plano da unidade, no plano do espírito cósmico, né? Ele não interfere na sua decisão 3D do ego. Se você quiser se suicidar, ele não vai pular na sua frente, não faça isso não. Ok? Tem uma pergunta se a live fica junto. Todas as minhas lives ficam armazenadas amanhã, tanto aqui no Instagram, como no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Tudo junto, Eduardo Chianca. Amanhã todas as lives, tem lá, acho que umas 50 lives armazenadas, tá bom? Então falando do MAP, né, o Movimento Ascensional Planetário, que é uma extensão da terapia holística de frequências de luz que nós recebemos dos pleiadianos em 2006, né, que eu comentei no início que a gente vai fazer um curso voltado tanto para leigos como para terapeutas. E esses seres de luz, respeitando o livre-arbítrio de cada um, se invocados, eles irão ajudar a trabalhar no seu campo energético de acordo com as suas intenções, né? Então, os seres, como eu sempre falo, né? Nós temos os pleiadianos, são consciências muito amorosas, né? Doutores em campo magnético, em chakras, em campo áurico, essas coisas eletromagnéticas, cujo mantra de invocação é Aloha. Eles são seres da quinta e da sexta dimensão, né? Só para relembrar, né? Quando a gente está no estado de vigília, a gente está no mundo 3D, 3 dimensões.
é o mundo que a gente percebe pelos sentidos físicos, né? Só para a gente fazer uma reflexão maior, né? Vocês pensam que estão me vendo, né? Eu acho que estou vendo as coisas aqui, na realidade a gente não está vendo. Essa imagem, e esse é um dos paradoxos que a medicina não consegue explicar. O que a gente enxerga através dos olhos, cristalino e tal, é uma imagem que é formada lá aqui atrás, na parte occipital do nosso crânio. É lá que é formada a imagem que a gente diz que está enxergando. A gente não está enxergando a realidade. Então, esse é o mundo da ilusão, né? O mundo temporário. Então, é o estado que a gente se manifesta no estado de vigília, quando a gente fala erroneamente está acordado. A gente está profundamente dormindo agora. Quando a gente dorme, o nosso campo áurico sai do corpo físico, é por isso que a gente tem que ficar deitado na rede, numa cama, sei lá o que for. E o nosso campo áurico, a nossa alma, vai para uma outra dimensão chamada plano astral, que é a linha do tempo. É por isso que a gente lembra de vidas passadas, de reencarnações, encontra com pessoas que já desencarnaram, né? Porque esse é o plano, é o oceano dos desencarnados, né? E são planos de dualidade. Enquanto a gente estiver nesse processo de reencarnação, a gente vai estar encarna, reencarna, encarna, reencarna. Terceira dimensão para a quarta dimensão, aí desencarna, fica na quarta dimensão um tempo, aprende lá um bocado de lições, continua a jornada, encarna novamente, e assim vai, né? Nesse processo é que você, teoricamente, é para ir evoluindo a sua consciência, né? Purificando a sua alma, e ainda no regime de livre-arbítrio, você vai expandindo a sua consciência, até um momento que você desperta a consciência. E tem uma coisa muito importante, é o seguinte, a pessoa só para de reencarnar encarnado. Não é que a pessoa faleceu, né? Morreu fisicamente, foi para o astral, aprendeu lá um monte de lição, aí diz, agora eu sei. Aí os guias lá vão dizer, você sabe a teoria, agora precisa fazer a prova, sem memória, e vai ao mundo da matéria, manifesta a sua sabedoria, a sua bondade e tudo mais, sem memória, né? Você só adquire a memória quando dorme, ou quando desencarna, mas no estado de vigília a nossa memória é quase nada, né? Então, para que a pessoa consiga elevar sua vibração e chegue e entre em ressonância com o Pai que está no céu, como dizia Jesus, você tem que estar encarnado. Então, você só desperta encarnado, né? Então, que é o que chama a libertação da alma, né? Apesar de que, na época atual, tão complexa que está, tanto por conta do nível de consciência baixo da humanidade, como pelas vibrações que estão chegando das constelações, muitas pessoas